Olá pessoal do canal Plantando Vida no Sertão. Antes de iniciar aqui o vídeo com o tema de hoje, eu queria desde já agradecer aí os inscritos, né, no nosso canal, que já chegou à marca de 115 inscritos, pouco, mas já é muita coisa. E pessoal, o tema de hoje é um vídeo que eu vou fazer aqui na prática, uma demonstração que eu vou fazer na prática, falando dessa questão da cobertura morta, certo? Para quem não sabe, a cobertura morta, né, é um tipo de cobertura que a gente coloca no pé das plantas, né, frutíferas, seja qualquer planta que a gente plantar, certo? Com o intuito de evitar a evaporação de água quando a gente irriga aquela planta, certo? Quando a gente planta uma planta que não bota nenhum tipo de cobertura no tronco, para proteger o solo, né, da evaporação, então, principalmente para quem mora na região nordeste, né, região nordeste do Brasil, que aqui é muito quente, né? E às vezes no período do verão a gente botar água na planta, se você não botar um tipo de cobertura ali para proteger do sol, né? Bater diretamente no solo e fazer com que essa água evapore mais rápido, então a planta praticamente não vai se desenvolver se a gente não fizer esse tipo de cobertura. Lembrando que são dois tipos de cobertura que a gente pode utilizar para proteger o solo, certo? Uma é a cobertura morta, que a gente chama mais propriamente dito, né? Cobertura morta é a gente utilizar algum tipo de palhada, folha seca, galhos secos, material mais fino, né, que a gente pode utilizar ali como uma camada para proteger o sol do solo, né? Aliás, proteger o solo do sol, né? E um outro tipo de cobertura são plantas que a gente pode plantar no tronco daquela fruteira para proteger o solo também, né? Evitar que o sol bata diretamente no solo. Esse tipo de cobertura que a gente chama de cobertura viva, certo? Cobertura viva ou cobertura verde, né? Que geralmente é utilizado algumas leguminosas. Mais na frente a gente vai fazer um vídeo só usando esse tema da cobertura verde ou cobertura viva, né? Então eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer essa experiência para vocês, certo? Lembrando que hoje, né, a gente está aqui, ó, um céu meio nublado, né, entre nuvens, mas geralmente aqui o sol é de rachar, certo? Então é importantíssimo utilizar a cobertura no tronco das plantas para evitar que a evaporação da água que a gente vai estar irrigando essas plantas, certo? Eu vou mostrar aqui no chão, né, eu vou virar aqui a câmera, que a cobertura, na verdade, cobertura morta, na verdade, em si, a gente utilizar restos de mato seco, folhagens secas, palhadas secas, restos de capim seco, como a gente está vendo aqui, certo? Então são restos de plantas mortas. O nome já diz, né? Cobertura morta. Restos de planta morta que a gente vai utilizar para proteger o solo. Cobrir o solo do sol, né? Do sol quente, para evitar a evaporação. Para que serve essa cobertura morta? Bom, uma questão eu já falei, que é proteger o solo, né, do sol quente e evitar a evaporação de água. Outra vantagem da cobertura morta é que esse material aqui vai servir de adubação para a planta, certo? Ao mesmo tempo que ele está protegendo o solo, esse material, à medida que você vai irrigando a planta, ele vai se decompondo, né, e virando adubo para a planta. Então isso é uma grande vantagem também, certo? E assim, outro tipo de cobertura que eu falei é a cobertura viva, que esse tema aí a gente pode estar fazendo em outro vídeo. Hoje a gente vai falar mais sobre a cobertura morta. A cobertura viva, na verdade, é quando a gente utiliza alguns tipos de plantas, plantando elas junto com as frutíferas, por exemplo, que a gente está produzindo, para essas plantas servirem de cobertura para o solo. Então ela vai ser uma cobertura viva. Geralmente se utiliza leguminosas, porque plantas leguminosas elas capturam o oxigênio do ar, né, e processam esse oxigênio e lança através da raiz o nitrogênio no solo. Então elas capturam o oxigênio do ar e pelas raízes ela lança no solo o nitrogênio, transforma em nitrogênio, que é um adubo para as plantas em si, né? Então geralmente se utiliza para esse tipo de cobertura viva plantas leguminosas, certo? Isso aí a gente vai trabalhar em outro vídeo, em outro tema. Então, voltando aqui à questão da cobertura morta, eu escolhi esse local, né? Como vocês estão vendo aqui, que o solo aqui está totalmente desprotegido, só está a terra. E reforçando, gente, que a importância da cobertura
desse solo. Porque é o seguinte, principalmente aqui no sertão, no semiárido, nenhum ser vivo vai querer estar neste solo aqui exposto ao sol. A gente não tem nem noção, mas se tivesse um termômetro aqui, a gente ia medir a temperatura desse solo, dessa terra, numa hora de meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, que é o período mais quente do sol, certo? Então, aí se tivesse um termômetro, a gente até teria uma noção de quantos graus essa terra chega a medir. Então, qual é o ser vivo? Eu pergunto para vocês, qual o ser vivo que vai resistir estar num local desse? Na verdade, ele nem vai estar aqui, porque não tem quem aguente. Não tem um ser vivo que aguente essa terra quente aqui, né? Então, a cobertura morta é importantíssima para proteger a terra da evaporação do sol quente, para a evaporação de água, e também vai servir para que atraia outros seres vivos, insetos, minhocas, que são importantíssimos para a vida da terra, seres microscópicos que a gente não consegue ver olho nu, mas que dão vida à terra. A terra por si só, gente, como essa aqui, ela não produz. A terra, para ter vida, para ser produtiva, ela precisa de outros seres, insetos, minhocas, micro-organismos, para poder dar vida a ela. Então, se não tem nenhum ser desse aqui num canto desse, então a terra não tem vida. Muita gente lança fogo na terra achando que está fazendo um bem para a terra. Na verdade, ele está fazendo mal para a terra, porque está matando esses seres vivos que dão vida à terra. Porque a terra, como eu falei, por si só, ela não produz, não é produtiva. Ela depende de outros seres vivos para poder ela ser viva, certo? Então a cobertura morta vai atrair esses micro-organismos, esses insetos, minhocas, para esse local que vai estar protegido, vai estar úmido, vai estar conservada a umidade. Então esses insetos, esses seres vão dar vida à terra, certo, gente? Para poder ela ser produtiva. Então vou fazer aqui, vamos para a prática, né? Vamos deixar de conversar, mas na verdade eu gosto muito de falar porque a noção teórica é importantíssima para poder a gente entender a prática. Se tiver a prática sem a teoria, é difícil de entender, certo? Gente, aqui eu tenho a mesma quantidade de água, certo? Aqui aproximadamente 1 litro de água nesse copo, e eu já botei 1 litro de água aqui, a mesma quantidade nesse regador. Eu vou regar aqui 2 locais, aqui próximo mesmo, desse solo. Um eu vou deixar com a cobertura e o outro sem a cobertura. Amanhã a gente vai voltar aqui e vamos mostrar para vocês a questão da umidade da terra, com a cobertura e sem a cobertura, certo? Então, primeiramente eu vou regar aqui um espaço com esse litro de água e vou colocar a cobertura, esse capinho aqui, protegendo aqui, certo? Amanhã a gente vai voltar. Eu vou dar aqui mais ou menos umas 24 horas. Hoje aqui nós estamos mais ou menos por volta de 10 e pouco da manhã. O sol já está quente aqui no sertão, certo? Vou cobrir bem aqui, vou pegar mais um pouco. Vou dar uma pisada aqui para ele ficar mais unido, esse material ficar mais unido e proteger mais. Vou pegar esse outro litro de água, colocar aqui no regador e vou regar outro local aqui, ó, próximo. Só que por esta vez eu vou deixar desprotegido, certo? Gente, vou mostrar aqui na prática para vocês. Amanhã, após 24 horas passado aqui, vai levar o dia todo aqui de sol hoje. Tá um pouco nublado aqui o céu. Não sei se vai chover hoje, que nós já estamos iniciando aí a preparação das primeiras chuvas. Na verdade o inverno está um pouco tardio esse ano, mas a perspectiva é que seja bom. Então está meio nublado. Eu estou torcendo que a chuva venha, mas queria que ela não viesse hoje não, para a gente
mostrar essa experiência aqui. Então, esse local aqui eu reguei com 1 litro de água aproximadamente, vou deixar sem a cobertura. Aqui, reguei com a mesma quantidade de água e fiz a cobertura para a gente amanhã observar a questão da umidade. Então, vamos aguardar até lá. Bom, pessoal, aqui de volta com o vídeo, com a experiência que eu fiz aqui, a experiência prática, sobre a questão da cobertura morta. Gente, eu não esperei passar as 24 horas, como eu disse para vocês. Eu fiz essa experiência aqui pela manhã e falei para vocês que ia deixar passar as 24 horas. No outro dia, no mesmo horário, eu ia voltar aqui para olhar como é que estava. Mas fiz essa experiência de manhã, por volta de 10 horas da manhã, agora já são 5 e pouco da tarde. E como o céu está muito bonito, muito preparado para chover, tem chuva aqui para o lado do norte, eu não esperei para amanhã. Pois se chovesse hoje à noite, eu não tinha mais como observar essa experiência. Gente, aqui, quem vê aí no vídeo vai ver que desse lado aqui, do lado esquerdo, foi onde eu joguei 1 litro de água mais ou menos e não botei a cobertura morta. Daquele lado ali foi onde eu coloquei a cobertura morta. A gente vai ver agora como é que tá aqui. Gente, aqui onde eu botei a terra de manhã, olha, a poeira voando, certo? A poeira tá voando aqui, ó, terra seca, seca. Não foi botada a cobertura morta aqui, foi só botada água. Ó, tem um pouquinho de umidade aqui, ó, um pouquinho de nada. Mas, ó, poeira tá voando. A gente vai ver aqui agora onde a gente botou, onde eu botei a cobertura morta, certo? Tirar aqui todo o material. De pronto, já estou observando aqui, ó, que tá úmido, certo? Vocês estão vendo aqui essa mancha aqui mais escura? Tá úmido. Olha, gente. Ó, terra molhadinha, úmida. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui nem não tá fazendo poeira, ó. Dá até para fazer um bolo, ó. Pessoal, tá vendo? Aqui, ó, molhado, úmido a terra. 1 litro de água, a mesma quantidade de água que eu coloquei ali e coloquei aqui. A diferença é que aqui estava com cobertura morta. Olha aí, gente, a terra úmida, viu? Onde eu não coloquei a cobertura, a diferença. Tá vendo? Todo litro, praticamente todo litro de água evaporou. Onde, como eu falei para vocês, tinha uma umidadezinha aqui, ó, até já sumiu. Ó, aqui, ó, um pouquinho de umidade ainda. Mas, ó, poeira voando. Aqui, a mesma quantidade de litro de água. A diferença é que estava com a cobertura morta. Então, gente, para vocês terem uma ideia que com essa experiência prática aqui, cobertura morta para quem vive no semiárido, no sertão, é essencial. Ou você faz, ou você não consegue desenvolver as plantas no período do verão, certo? Vamos continuar o vídeo fazendo a prática, colocando a cobertura morta no tronco das fruteiras que eu tenho ali no pomar. E olha aqui como tá. Preparação de chuva. Não sei se ela vem hoje, só quem sabe é Deus, né? Mas tem uma chuvinha para colar. Pronto. Pessoal, continuando o vídeo, vou fazer as práticas da cobertura morta no tronco das fruteiras que eu tenho no pomar. Valeu! Pessoal, para mim são 4 funções importantes que tem a cobertura morta, na minha opinião, certo? Primeira delas, logicamente, a questão de evitar a evaporação de água, né, da irrigação. A segunda, esse material que foi colocado aqui no tronco da planta, como cobertura morta, vai se decompondo, então vai virar adubo. Então, segunda função importante, a questão de adubar a planta. Terceira, tornar a irrigação mais eficiente para a planta, porque à medida que a gente faz uma irrigação e não bota a cobertura morta, a temperatura evapora essa água e não dá tempo à planta consumir essa água. Então, a irrigação eficiente, tornar a irrigação eficiente. E quarto, para mim, tem uma quarta função que é economizar tempo para a gente, economizar o trabalho, porque se, por exemplo, essa mudinha aqui, eu sem a cobertura morta teria que irrigar todo dia,
aqui no mínimo eu vou precisar irrigar a cada 2, 3 dias. E eu sempre costumo dizer às pessoas, observe o tronco da planta, se tiver com umidade, então não tem necessidade de irrigar. Se você vê que tem pouco úmido, aí sim você já é o tempo de irrigar, porque para mim não tem um tempo, uma receita pronta, vamos dizer assim. Ah, você tem que irrigar a cada um dia outro não, a cada 2 dias. Então assim, observar o tronco da planta, se tiver com umidade, você irriga. Aliás, não irriga. E se não tiver com umidade nenhuma ou pouca umidade, você já irriga. Então assim, a quarta função da cobertura morta, que eu acho, na minha opinião, é economizar tempo. Porque se você irrigava sem a cobertura morta todo dia, você talvez terá que irrigar apenas de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, vai depender. Então assim, gente, para mim são essas 4 funções importantes que tem a cobertura morta no tronco de uma planta, beleza? Bom pessoal, como vocês viram aí no início do vídeo, né, a experiência prática que eu fiz sobre a questão da importância da cobertura morta, certo? Para nós que vivemos aqui no Nordeste, na região semiárida, tem um ditado que diz que aqui chove mais para cima, de baixo para cima do que de cima para baixo. Porque justamente é devido à questão da alta temperatura e consequentemente a alta evaporação de água, certo? E quem faz plantios aqui na região Nordeste, se não fizer cobertura morta nas plantas, ele vai estar trabalhando demais, vai estar gastando água à toa, como a gente costuma dizer aqui, né? E utilizando essa prática da cobertura morta é importantíssimo, é imprescindível para a questão de economia de água e melhor eficiência da irrigação nas fruteiras, por exemplo. Então, como vocês viram ali na experiência prática, no início do vídeo, né, em 7 horas, não precisou nem de 24 horas, como eu estava prevendo, em 7 horas, quando eu fui ver a água, o litro de água que eu não tinha colocado a cobertura morta, já tinha totalmente evaporado. Enquanto que, onde estava a cobertura morta, o solo estava com muita umidade ainda. Então, assim, é imprescindível a questão de utilizar essa prática da cobertura morta. Eu diria que para nós aqui é a mais importante que a gente tem que se preocupar, certo? Então eu vou estar fazendo aqui a cobertura nessa mudinha de caju. Isso aqui é o caju anão, caju precoce. E vou fazer nas outras frutíferas aqui. Que aqui essa área é a área do pomar onde eu estou iniciando o pomar do zero, certo? Eu não tinha feito a cobertura ainda aqui, porque justamente estava aguardando para fazer um vídeo, né, mostrando na prática. Então eu estou utilizando aqui resto de capim, né, para fazer essa cobertura. Gente, eu não sei se a câmera está enquadrada aí corretamente, mas quando você for fazer uma cobertura no tronco da planta, cobertura morta, sempre deixar bem aberta, que não deixar sufocando o colo da planta. No caso aqui é o tronco da planta. Gente, só justificando aqui, eu coloquei essa garrafa PET no tronco de todas as frutíferas aqui, em volta da frutífera, porque aqui a gente tem bastante roedor, que é o preá. Então ele vem e fica roendo aqui o tronco da planta e termina matando, certo? Eu já tive umas experiências não muito boas, então eu tive a ideia de cortar essa garrafa aqui na boca dela aqui e o fundo da garrafa, e coloquei aqui em volta da planta para proteger, evitar que ele venha roer, certo? Por enquanto tá dando certo.